Seja bem-vinda, Sandra. Boa tarde. Nós vamos já começar o nosso relato. Oi, Sandra. Obrigada pela presença. A gente vai já começar um relato sobre alfabetização e métodos. Que métodos que eu utilizo para alfabetizar crianças, sobretudo a minha filha, né? Que eu já faço alguns processos de alfabetização. E a gente vai só esperar mais algumas pessoas entrarem para a gente dar início a esse relato. Tá dando para ouvir legal, Sandra? Tem como dar um feedback? Só me diz se tá dando para ouvir legal. Seja bem-vinda, Cris. Oi. Obrigada pela presença mais uma vez. É sempre bom contar com os amigos. Obrigada, Sandra. Nós vamos já dar início. Obrigada, Cris. Vamos já dar início ao segundo relato. O primeiro relato foi a respeito da educação infantil, como foi minha experiência em educação infantil. E hoje eu venho para um segundo relato a respeito da alfabetização, que é onde eu me identifico bem mais e é onde eu realizo realmente um trabalho que que me deixa bastante grata. E nesse relato eu vou falar não somente da questão de teorias, né? Porque a teoria é fácil de a gente encontrar em livros, em sites. Se você procurar páginas do Instagram mesmo, todas as professoras, pedagogas, praticamente todas as que estão em processo de formação, as novas pedagogas, né? Todas elas já sabem das teorias, a gente vê muitos posts a respeito do que são os métodos de alfabetização e o que eu trago digamos assim, não é tão diferente, mas o que eu trago de diferente na minha proposta é realmente dizer o que foi que funcionou e o que não funcionou. Para mim, lembrando sempre que é um relato de experiência, relato da minha experiência enquanto alfabetizadora e também mãe agora, né? E são esses relatos, essas experiências, coisas que aconteceram comigo desde o finalzinho da formação e eu vou compartilhar aqui com vocês. No relato passado eu falei a respeito voltando de novo, Tailane, obrigada pela presença, seja bem-vinda. No relato passado eu falei sobre a educação infantil e falei dos desafios da educação infantil, o quão difícil foi para mim essa experiência, mas também não deixa de ser gratificante. Seja bem-vinda, estudos da Juju. A gente vai já começar um relato a respeito da alfabetização e dos métodos. É o meu relato de experiência. E por que desses relatos, né? Tem alguns que me perguntam, mas por que tu tá fazendo esse relato? Não é para ganhar seguidores, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo mesmo, o que me deixa assim muito grata é poder compartilhar aquilo que para mim veio de graça. Então todos os benefícios, os dons que me foram dados e que eu consegui me realizar, então eu posso estar trocando essas experiências que a gente, no momento que a gente compartilha, a gente também vai aprendendo muito. Então, no início do Instagram, lembrando que eu tô com um mês praticamente da conta do Instagram aberta, eu costumo ser uma pessoa reservada, embora eu tenha um senso de humor muito grande com os meus amigos, eu sou um pouco introspectiva também, então eu ficava muito no meu mundinho ali fechado e resolvi transformar em uma conta comercial. Por quê? Porque eu estava de férias e eu senti um desejo muito grande de compartilhar. A gente está vivendo um momento de ansiedade muito grande. Quem é do Amazonas aqui está sofrendo bastante com Covid. Não que os outros estados não estejam sofrendo, mas a gente está sentindo muito. Então, todos os dias são familiares, são amigos, são parentes de amigos e isso está destruindo o nosso coração.
a gente está mesmo trancado em casa, né? Só sai quando é necessário mesmo. E é assim, a gente fica trêmulo dentro de casa de não poder guardar as pessoas num potinho como a gente queria. Mas também nós temos uma família que depende de que sejamos fortes, né? Eu tenho uma filha pequena de 3 anos que depende que eu continue com ânimo, continue, não esmoreça. Embora tenha sempre as notícias ruins no WhatsApp. Tá fugindo um pouco da lógica, mas aí a gente ganha um pouquinho de tempo para entrar mais umas pessoas que pediram para aguardar só um pouquinho. Mas já vamos começar. E sobre essa questão de pandemia, eu particularmente, eu estou muito ansiosa e todo o status de WhatsApp que a gente vê, novidade pelo menos dos meus amigos, quando eu vejo um status de WhatsApp, que eu já vejo uma foto, eu já fico com medo de abrir e ser algum conhecido. Então eu estou nesse ritmo assim, um pouco que fugindo do noticiário, mas nós cremos que vamos passar por tudo isso, vamos vencer. Eu vou já entrar no relato, não saiam daí. Oi, William, seja bem-vindo. Sou professor, também seja bem-vindo. Renata, Estevão, seja bem-vinda. Todos vocês. Claudinha também, seja bem-vinda. O relato vai já começar, né? E, assim, a gente sente muito, mas nós vamos ter que continuar, né? Mesmo embora as notícias não sejam muito boas, a gente tem que continuar, principalmente pelas crianças. As crianças estão sofrendo muito. A gente pensa, a criança não está nem aí. Sim, as crianças prestam muita atenção. Minha filha tem 3 aninhos e ela, ontem, para vocês terem uma noção como isso afeta as crianças, né? Ela disse assim, já chega desse jornal, desliga e bota na Peppa, porque eu não quero mais saber de vacina. Então, na cabeça dela, ela ouve muita palavra vacina, vacina, e isso já estava afetando. E muitas das atividades que eu tenho feito e postado no Instagram, ainda vou postar mais, elas são mesmo para tentar distrair minha filha. A gente mora em apartamento, então não dá nem para pular aqui, né? Não que seja ruim num todo, mas a gente tem que elaborar estratégias. Então, vamos lá. Posicionando os que entraram agora, a gente está fazendo relatos de experiência e esses relatos hoje vai ser de alfabetização. Por que dos relatos? Porque no Story, logo um mês atrás, eu tinha só 129 seguidores e eu postei assim, vocês querem saber dicas de alfabetização, querem saber alguma coisa relacionada à aprendizagem infantil? Porque pessoalmente eu recebo muitas perguntas, como é que tu alfabetiza a tua filha, que método que tu utiliza, como é que eu faço com a minha filha quando ela está nessa fase. Então eu recebi muitos esses comentários e algumas pessoas me encorajaram. E na pergunta do Story eu fiz o seguinte, eu solicitei que respondesse, né? O que é mais importante para a gente falar? São as teorias, são os relatos, são os jogos e foram poucos que responderam mais, de grande parte disse que eram os relatos que eram mais importantes. Então, os relatos são sem filtros, sem aquele florido todo, né? Vamos falar do que realmente aconteceu. Quem não assistiu o de educação infantil, ainda está salvo lá na lista. Vamos lá começar da alfabetização. Bom, a minha formação, ela, como pedagoga, ela finalizou em 2011. Em 2011, eu ainda estava cursando o 7º período de pedagogia. Essa é até uma pergunta de alguns que estão se formando, e eu já vi essas perguntas, né? Eu ainda estava no 7º período de pedagogia quando passei no concurso público. E, assim, para assumir esse concurso público, eu estava no mês de setembro, no curso de pedagogia, e eu teria que assumir já no final do ano, em novembro para dezembro, porque aqui o ano letivo, ele já começa, dependendo, né? Naquele tempo, acho que começou em final de janeiro para fevereiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiquei com muito medo de perder o concurso público. Mas, como eu ainda tinha um prazo, eu pedi antecipação da minha formação. Então, eu fiz colação de grau especial. Quem pergunta
né? Tem que ler realmente o edital, ver por quanto tempo você pode prorrogar esse edital, o resultado do concurso. Claro que você não vai fazer um concurso estando no primeiro ou segundo período de pedagogia, porque eu acredito que os concursos não esperam tanto assim. Aí vai ter que entrar a questão judicial, mas se estiver escrito lá no concurso público que não pode, então não pode. Mas se já estiver no final e você vê que vai ter tempo para você se formar, pedir colação especial, colação de grau especial, paga uma taxa, pelo menos na universidade que eu fazia, paguei uma taxa pequena e fiz a colação especial. Que na verdade é um juramento dentro de uma sala com outros poucos colegas que também pedirem antecipação. Então, de início foi isso. Em 2012 eu já iniciei a minha carreira como pedagoga, como professora de anos iniciais. Muito bem. Na formação de pedagogia, deixa eu ver o que a Renata escreveu, eu estou cursando ainda pedagogia, mas estou amando essa área da alfabetização e treinando com minha filha nessa fase. Muito bem, é isso mesmo, a gente vai aprendendo e acredite, cada vez a gente aprende mais. Mesmo que a gente saiba todas as teorias, sempre a gente descobre algo novo. A minha primeira turma de anos iniciais foi uma turminha de alfabetização. Eu já falei aqui, quando a gente assume um cargo público, a gente... Oi, Adilson, obrigada. A gente também já é pega de surpresa na escola onde eu fui trabalhar. Éramos 5 professoras novatas e cada uma dessas professoras foi encaminhada para uma turma. Por eu aparentar ser muito jovem, pelo menos naquela época, então eu acredito que eu fui lançada na turma de alfabetização porque ao olhar das pessoas, o 5º ano sempre foi assim as turmas de 4º e 5º ano sempre foram mais visadas devido às provas de SAEB, então precisava de uma professora com mais firmeza. E por ter um rosto muito jovem, né, naquele tempo, que agora já mudou muito depois dos estresses, eu fui lançada na turma de alfabetização. No início, eu não sabia muito bem o que esperar, né? A gente está no campo de trabalho para aprender. E assim, eu aprendi na prática. Aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a formação da pedagogia. A formação da pedagogia ela é muito bacana. Obrigada, Sandra. Ela é muito bacana, ela te ensina muito sobre aprendizagem e essas teorias são todas importantes de a gente saber e lembrar e levar para o resto da nossa carreira. Eu nunca fui aquela aluna metódica de estudar, me debruçar estudando e tal. Eu me concentro mais em aprender e não esquecer, no sentido assim, se você me perguntar tudo que o Vygotsky falou, quais são as teorias dele, o que ele aborda, eu não sei te dizer. Mas assim, eu sei o essencial. De onde foi que Vygotsky veio, o que ele prega, o que ele trouxe de contribuição. Então, eu não sou muito de decorar os textos e tal. Tanto que eu sempre lembro, assim, a respeito disso, que a professora, uma das professoras do curso de pedagogia, ela sempre falava sobre a conferência de Jontier. E se você me perguntar o que é esse Jontier até hoje, assim, não que eu não tenha lido várias vezes, mas é porque eu não me detenho nisso. Isso, se não chamar minha atenção, é que nem a criança, se não chamar minha atenção, eu não fico gravando essas informações, porque meu cérebro é muito acelerado, então eu fixo meus conhecimentos em outras coisas. Então, o que eu fixei? Muito sobre educação inclusiva, muito sobre as teorias. E, assim, não é que você não tenha que saber, você tem que saber sim. Mas se você precisar consultar, isso não faz mal a ninguém. E da formação da pedagogia, eu sabia muito das teorias. Então eu já achava que eu era a rainha da cocada preta. Muita teoria, as teorias da aprendizagem, só que os períodos, pelo menos aqui na minha realidade, os períodos tinham assim, por exemplo, uma disciplina em um dos períodos de metodologia da matemática, metodologia, português instrumental,
o outro era o lúdico, mas era tudo muito rápido, não dava tempo de aprender muita coisa. Oi Marilene, oi Dani, sejam bem-vindos. Vou já responder isso aí, Monique. Então assim, desculpa, é que eu fui ler aqui a pergunta, se tem diferença de uma criança típica para uma atípica. Eu vou já falar, vou até anotar, que é para eu não esquecer. Então eu sabia muito da teoria e na prática, quando iniciou a aula, quando a gente inicia, a gente tem uma chamada jornada pedagógica, que eu já até falei no outro vídeo. E essa jornada pedagógica normalmente não passa de uma semana, então são 2 ou 3 dias que você tem para se preparar, fazer planejamento, organizar a sala, fazer os painéis de rotina e aceitar qual é a turma que você vai pegar. Nem sempre você tem aquela escolha de ficar na turma que você queria. Eu me identifico com o 3º ano, eu me identifico com o 5º. Às vezes é aquilo que o gestor, a gestora decidem, né? E a jornada pedagógica de 3 dias não deu para fazer quase nada. Então eu tive que ajeitar a sala, organizar, fazer painel, fazer tudo e sobrou um dia para o planejamento. E eu ficava pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como era uma escola de tempo integral, então eu tinha que elaborar bastante atividade. E eu realmente fiz um roteiro do que eu ia fazer nos primeiros dias de aula, nos 5 primeiros dias de aula. Quando chegou no dia da aula que eu encontrei os alunos, aí fez todo sentido o que os professores falam muito na universidade, que o planejamento ele tem que ser flexível. Por quê? Porque nada daquilo que estava ali no papel funcionou. Assim como na educação infantil não funcionou, na alfabetização também não funcionou. Por quê? Porque eu achava que os alunos iam chegar na escola e sentar ali bonitinho, e não foi isso. No primeiro dia de aula a gente tem que acalentar muito as crianças, tem criança chorando, tem pai perturbando, vou dizer assim, pai ali em cima da gente, querendo dar regras de como que a gente deve guardar os lápis dos filhos dele, dizendo que o filho dele de 6, 7 anos precisa de alguém para levar para ir ao banheiro, então o professor fica muito confuso, ainda mais uma novata, né? Eu estava muito confusa naquele momento e o primeiro dia foi mais para conversar com as crianças e fazer um pouco elas pararem de ter medo da escola. E aí foi que começou, eu comecei a entender a cabeça das crianças na prática, porque eu tive que sentar e eles não paravam de chorar no primeiro momento, né? De 6 anos de idade. Eles não paravam de chorar. E aqueles que não estavam chorando estavam muito assustados por causa dos que estavam chorando. E eu fui entender o porquê. Por que você está chorando? Porque minha mãe disse que se eu não me comportasse, ela ia me mandar para a escola. Porque minha mãe disse que aqui é tempo integral, eu não quero morar nessa escola. Então eles estavam muito assustados. E naquele momento não tinha como fazer nenhuma dinâmica, nenhuma brincadeira, porque eles estavam aterrorizados e a minha única vontade era correr dali. Sufoco os primeiros dias, é realmente um sufoco. Então eu só queria correr e eu pensava o tempo todo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Onde é que eu me meti? E ao mesmo tempo, eu penso assim, até outro dia eu estava fazendo um relato para uma amiga, que se eu tivesse deixado o medo me vencer na primeira semana de aula, eu jamais teria sido professora, eu jamais teria voltado. Então, se você desistir logo no início, eu encarei a sala e não gostei, porque os alunos são muito difíceis, criança chora e tal. Realmente, o início ele é aterrorizante, quando a gente não sabe onde está pisando. Tu achou em algum momento que não daria conta? Sim, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu já achei que eu não ia dar conta. Minha vontade era chorar, me desesperar e correr dali. Então eu fui conversar com os alunos e eu mostrei para eles, aí já entra o primeiro ponto, o quadro de rotina, né? Eu já tinha assim em mente alguma coisa de rotina e eu mostrei para eles um relógio e eu disse assim, olha, agora são 8h45, chutando aqui um horário, né? Que eu não vou lembrar o horário que era no momento. São 8h45, quando der 9 horas nós vamos descer, quando der 11 horas a gente vai nós vamos almoçar.
Quando o ponteiro chegar aqui nesse número, aí eu mostrei para eles que era 4 da tarde, né? O relógio vai dar um giro e quando ele parar aqui no 4, os pais de vocês vão estar esperando vocês lá embaixo. Eu não quero ficar com nenhum aluno aqui na escola, mas se algum pai ou alguma mãe esquecer, não se preocupem, porque eu botei muito crédito no meu celular e eu vou ligar para o pai de vocês se eles esquecerem, mas eles não vão esquecer. E aí foi o momento que eu percebi que eles foram se acalmando. Aí eu fui falando para eles, mas não se preocupem porque a diretora não vai levar ninguém para a casa dela e eu não vou levar ninguém para minha casa, que a gente não quer ficar com o filho de ninguém. Mas a gente vai, se o pai... Aí eles perguntavam, né? E se o pai não atender o telefone? Chorando. Eu falei, se o pai não atender o telefone, a gente vai levar vocês de carro. Aí a gente dá uma volta de carro e já deixa vocês na casa de vocês. Então não precisa se preocupar. Então essa foi a estratégia. Claro que não era muito verdade, né? É que a gente não pode tirar a criança da escola, deslocar em carro privado. Mas assim, foi assim que começou e eles começaram a se acalmar e o tempo todo eu jogava a realidade deles com a minha realidade. Se eles diziam assim, eu tô com muito medo, aí eu falava, eu também tô com medo. Então essa troca que foi muito bacana no início. E aí o planejamento flexível foi esse, de você mudar quando você pensa que você vai entrar com todo o gás, aplicar todas as atividades e vai ser um dia lindo, maravilhoso, na verdade, às vezes você vai precisar sentar com a criança e entender por que ela está com medo, por que ela está assustada. E não tem ninguém para falar a mesma coisa para a professora, por que a professora está assustada. Bom, a formação de pedagogia, de novo, teoria, sabia, mas na prática eu não sabia o que era ser uma professora de alfabetização, eu não sabia nem para onde ia. Fiz o estágio supervisionado, como é de praxe todos fazerem em qualquer formação, mas na prática eu não sabia como era ser uma professora titular. Já tinha experiência como professora auxiliar, mas nada se compara quando a responsabilidade está nas nossas costas. E na minha realidade, o professor eu estou falando de escola pública, né? Não sei em algumas particulares. O professor da rede pública não tem auxiliar. Marilene, te adoro, Marilene. O professor não tem auxiliar no ensino fundamental. Às vezes nem na educação infantil tem, quanto mais no ensino fundamental. E assim, você encontra diversas realidades. Na minha cabeça, eu imaginava que uma criança de 6 anos já conversava, falava de tudo e fazia as coisas com autonomia. E quando, passada essa uma semana, claro que você tem que levar atividades para fazer com eles, mas se precisar parar um momento e conversar com esses alunos, a gente sempre faz esse trabalho. É uma questão humana, né? E assim, quando eu fui aplicar realmente algumas atividades, a gente começa normalmente por noções, lateralidade, né, coordenação motora. Por que a gente começa assim na educação pública? Porque nem sempre o aluno da escola pública, ele vem com aquela vivência do aluno da escola privada. Normalmente o aluno da rede privada, ele faz o infantil 1, infantil 2, infantil 3, que é a educação infantil. E ele já está familiarizado com o ambiente escolar quando ele entra no primeiro ano. Na escola pública, a maioria dos alunos, não são todos, mas grande parte, eles vão sem ter vivência alguma de escola. Então eu fiquei aterrorizada quando eu falei assim, vamos pintar aqui um desenho, a professora trouxe um desenho muito legal para distrair um pouco eles ali e também para eu pensar no que eu ia fazer, porque realmente eu não sabia na primeira semana o que fazer. Então, quando eu vi que o aluno não sabia segurar no lápis, é sério, tinha aluno que segurava o lápis dessa forma, que não sabia nem fechar a mão. Então ele segurava a mão dessa forma e não conseguia fazer um risco no caderno. E eu fiquei aterrorizada, meu Deus, como é que um menino de 6 anos não consegue? E aquelas brincadeiras que a gente faz, bota a mão para cima, bota a mão para baixo, pega o objeto que está na frente, o que está atrás. As crianças não sabiam, não tinham noção, não são todas, mas muitas crianças não sabiam que era em cima, embaixo, e você fica assim, a desigualdade já começa na educação infantil, né? Tem crianças que são super desenvolvidas e tem outras que vão começar esse desenvolvimento lá com 6 anos de idade.
Então, tudo isso foi fazendo parte desse planejamento que foi reelaborado. Então, eu já sabia dali o que começar a fazer. Eu já sei que eu tenho que fazer coordenação motora, eu sei que eu tenho que ensinar os alunos a pegarem no lápis, eu sei que eu tenho que ensinar a amassar papel. Aí eu ficava até assim, no início eu não entendia muito disso, né? Aí eu pegava dica das professoras mais antigas da escola e também de algumas colegas professoras que diziam assim: você tem que dar muita massinha para a criança amassar. E eu não entendia, mas para que eu vou dar massinha? A gente vai brincar para quê? Se eles precisam aprender. E depois que eu fui aprendendo que realmente a massinha, o amassar, ele vai desenvolvendo a musculatura e é isso que faz a criança realmente segurar o lápis e ter a pega correta e fazer esse movimento da escrita. E era assim, então são coisas muito básicas que precisava fazer com esses alunos e que eu não entendia. Aí eu chego no outro problema. É para usar massinha? Mas cadê a massinha? Nem sempre tinha massinha. Então eu tive que tirar muitas vezes, diversas vezes, eu já falei no outro vídeo, eu e minhas colegas, a gente tirava dinheiro do próprio bolso para comprar massinha de modelar. Mas na escola pública não tem? Às vezes tem, mas a gente não pode gastar também assim, de qualquer forma. Ainda mais, primeiro dia de aula, imagina, eu novata, primeiro dia de aula, já ia chegar lá na porta da diretora: diretora, me dê massinha de modelar? Então ficava uma situação um tanto constrangedora. E aí entra numa parte muito bacana que a gente sempre ouve relatos de que a professora pedagoga, né, os pedagogos gostam muito de glitter e reciclados, né, material reciclado. E aí eu defendo que não é que a gente goste de material reciclado, né? Eu pelo menos não gosto. Às vezes eu preciso guardar uma caixa, um pedaço de EVA, um pedaço de papel colorido, mas não é que eu goste. Mas assim, a gente precisa dessas coisas para poder atingir um objetivo. Então, se naquele momento eu não tinha massinha de modelar, mas eu tinha o jornal, um simples jornal que estava ali à disposição, eu levava para a escola e fazia as crianças rasgarem, amassarem. E acredita, as crianças choravam às vezes: professora, tá doendo minha mão. Não que eu deixasse muito tempo a criança amassando ali, mas assim, fazer esse movimento para a criança no início é muito dolorido. Então elas realmente ficavam com essa dorzinha na mão e o professor pedagogo ele vai criando alternativas. Não tem a massinha? Eu uso papel. Não tenho EVA? Eu uso o papelão. Então não é que a gente goste de bugigangas, né? É que os joguinhos pedagógicos, às vezes eu compro para minha filha vários joguinhos pedagógicos. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas cada joguinho que a minha filha tem, e são jogos simples. Então, cada joguinho, o mínimo que eu gasto num joguinho é R$59. Gente, como que a gente vai pedir para os pais comprarem se a prioridade muitas vezes é comprar comida, né? Não tem como. Pra gente é caro, para nós que somos educadores e às vezes já até ganhamos um pouquinho mais da nossa profissão, é difícil a gente tirar esse dinheiro. Obrigada, Lázaro. Oi, Regina. Então, é difícil a gente tirar do nosso bolso. Então, como é que eu, enquanto professora, início de carreira, como é que eu iria comprar para os alunos brinquedos que são R$100, 180 e normalmente só dá para brincar duas crianças com um joguinho desse, então não dá. E a gente elabora estratégias que dê para fazer para toda a sala. Por isso das tampinhas, por isso a importância de tantos materiais reciclados que a gente vai reinventando para poder conseguir fazer um trabalho diversificado com essas crianças. Como foi então que eu aprendi a ser a pedagoga que eu sou hoje, né? Quando eu falo pedagoga, parece assim que existe uma diferença, né? Pelo menos para mim. A pedagoga em si, que faz o trabalho pedagógico na escola, administrativo, e a pedagoga que é professora, né? Mas existe essa diferença na cabeça das pessoas. Mas para mim, eu sou pedagoga, não trabalho na parte administrativa, mas me sinto assim porque minha formação foi essa. Eu aprendi realmente no curso do PENAIC.
Quem não sabe, o PNAE, que era o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele foi um pacto firmado pelo governo federal em 2012, ele aconteceu de 2012 a 2015, se eu não me engano, e ele era um curso para alfabetizadores do primeiro ao terceiro ano. Nesse curso do PNAE, que a gente fazia muitas oficinas, tinha um material de estudo riquíssimo e ao mesmo tempo tinha estratégias, jogos que a gente aprendia lá na prática. Mas o diferencial do PNAE não era nem o estudo em si, e é isso que eu tento trazer aqui, né? Porque o PNAE já finalizou, pelo menos aqui no nosso estado, em grande parte já finalizou. Eu creio que continue no Ceará, porque o PAIC é do Ceará e o PNAE que foi uma reinvenção do PAIC, que era desse estado. Então o PNAE finalizou, mas a grande contribuição do PNAE não eram nem os jogos, não era o material. A contribuição era a troca de experiência entre professores, porque, digamos assim, a professora levava como sugestão: hoje nós vamos fazer uma sequência didática e eu quero que a partir deste livro vocês montem uma sequência de que conteúdos vocês ensinariam para os alunos de vocês. E eram divididos grupos ali de professores, e cada um tinha sua especificidade. Então tinha professor de primeiro ano, de segundo, de terceiro, tinha professor de escolas só de alunos especiais, que nós temos aqui, escolas de alunos com transtornos globais, e também tem só escola de surdos. Então tem várias realidades. A gente lia aquele livro, cada grupo escolhia um livro, e dali a gente ia montando a sequência didática. Olha, aqui dá pra gente falar dos animais, dá pra falar dos meios de transporte, dá pra falar de economia. Então, a partir de um livro, a gente montava uma sequência didática, e o muito bacana era quando a gente ia apresentar esse material para os outros professores. Aí eu mostrava: olha, a nossa sequência didática, ela vai trabalhar esse livro e nós escolhemos esses temas, nós vamos fazer dessa maneira, e a gente elaborava o joguinho lá com os materiais, materiais bem simples mesmo, que vocês possam imaginar, somente a fita dupla face, o pincel, uma cartolina. Às vezes isso era o que a gente tinha dentro da sala, e saíam jogos incríveis. Mas tinha as especificidades. Aí entrava aquela colega da educação especial: ah, mas isso não funciona com os meus alunos, porque os meus alunos têm transtornos globais. Então todos os tipos de aluno atípico as colegas tinham. Então aí surgia aquela dúvida: mas e aí, e como que você faria? E aí surgiam outras opções. Aí a colega levantava e mostrava o jogo dela: olha, para os meus alunos eu faria assim, eu ia fazer assim, assim, assim. Aí você ficava assim: realmente, eu não tinha pensado nisso. Então, olha, veja que bacana do PNAE. Se eu pudesse, se eu fosse uma governante, se eu fosse alguém importante, eu diria assim: pelo amor de Deus, volta o PNAE, porque para mim realmente é algo que funciona. Essa troca de experiências riquíssima, muito boa, e foi o que me transformou. O PNAE, ele é melhor do que o curso superior? Não é melhor e nem é pior. Por quê? Porque no curso superior ele te dá o embasamento teórico. Então, quando alguém te questionar, ninguém vai saber mais da tua área do que você. Então, eu não posso falar. Às vezes vocês vão encontrar nos meus posts aí, eu fico até envergonhada, mas se eu não fizer, se eu deixar para depois, eu até deixo de compartilhar. Então, grande parte dos posts eu faço pelo celular, porque eu tenho uma bebê pequena e se eu ligar o computador, ela quer estar mexendo também. E às vezes passa uma vírgula, passa um mais, passa um porquê. E aí eu fico assim: meu Deus, vão já me questionar. E às vezes a palavra muda, né, no corretor ortográfico. E aí eu fico pensando assim: ai meu Deus, vão me questionar. Como é que essa mestra está escrevendo errado? Então assim, é feio errar. Mas também a gente tem que se botar num lugar que eu não sou especialista em linguística, né? Às vezes vou cometer um erro, vou sim, mas isso não diminui a minha qualidade profissional. Por que eu falo isso? E aí eu volto para a questão de PNAE.
O PENAC não é melhor do que a universidade, porque lá eu tenho a teoria, mas a prática que eu aprendi no PENAC eu não vi na universidade. Por mais que tivessem algumas aulas muito dinâmicas, mas nem nada se compara à experiência do PENAC. Só um minutinho. E aí a gente vai do PENAC, né? A gente vai para outra parte. Vamos falar agora, vou responder a pergunta aqui da colega se tem, eu não lembro, não anotei o nome da colega, mas alguém me perguntou aqui se tem diferença da criança típica para a criança atípica. Segundo o meu relato de experiência, a minha vivência, o que eu acho enquanto alfabetizadora. Tem sim. Tanto que eu tenho uma colega que está participando, que ela é fonoaudióloga, a fonoaudióloga Tielen, e eu acho o trabalho dela incrível, incrível mesmo, porque a fonoaudiologia, ela não trabalha só a questão, né, fono, mas assim, ela faz um trabalho fantástico de desenvolvimento dessas crianças com autismo, com TDAH, que eu fico impressionada. E eu, enquanto alfabetizadora, com todas as vivências que eu tenho, eu não sei ensinar uma criança atípica. Por quê? Porque o padrão de crianças que eu já ensinei, não que eu não seja capaz de aprender. Claro que tudo que a gente se propõe, a gente aprende. Mas assim, eu estou acostumada com aquela criança que, por mais que no início eu tenha que fazer todo um trabalho para ela me compreender, para ela aprender a sentar e tudo, eu sei trabalhar com essa criança. Mas uma criança atípica, uma criança com autismo ou com qualquer com qualquer outra dificuldade de aprendizagem, vamos dizer assim, ela precisa sim de um acompanhamento de um especialista que se desdobra a fazer esse trabalho. E eu acho desumano falar em como inclusão e não viver a inclusão de verdade. Então, dói no meu coração ver uma falsa inclusão, botar crianças que precisam de uma atenção especial, uma atenção maior, com um professor que tem que dar conta de mais 30 alunos. Então, é desumano fazer isso tanto com o professor quanto com o aluno. É um direito deles? Desde que dê o atendimento real, né? A gente vai falar assim. Então, daqui a pouco eu entro mais nessa parte de alfabetização para crianças típicas e atípicas. E vamos passar para a parte dos métodos. Então, acabou essa parte de teoria, vamos lá no método. Quais são os métodos que para mim funcionaram, né? Quando eu comecei, eu usava tudo de estratégia que me ensinavam, tudo de atividade. Se a pedagoga dissesse assim, olha, eu tenho 10 atividades aqui que eu baixei, eu ia falar, ótimo, me dê aqui que eu vou guardar na minha pasta. E aí eu saía aplicando para as crianças. Então, tudo. Ensinava um joguinho, eu aplicava o joguinho. E aí chama atenção que em 2013 teve um jornal, teve um resultado de IDEB muito grande, crescente o IDEB, dos anos iniciais em todos os estados. E então, saía no noticiário que os anos iniciais tinham melhorado muito e tal. E uma universidade, que tem um jornal universitário, eles começaram a fazer uma pesquisa, né, com os alfabetizadores das escolas com os melhores IDEBs. E eles ligavam para esses professores e faziam algumas perguntas. E uma das perguntas que eles faziam e que eles fizeram para mim foi: qual é o método que a senhora usa para ter o sucesso na sua sala de aula? Deixa eu ler aqui. Crianças aprendem em tempos e modos diferentes. É importante respeitar o tempo de cada um. Método esponja, absorvendo tudo. E aí eles perguntaram qual método eu utilizava. Só que como eu era recém na casa, né, ainda estava aprendendo muito no PENAC, eu perguntei, como assim? Eu quero saber que estratégia que a senhora usa dentro da sala de aula, porque a gente está ligando para os seus professores para saber o que eles fazem, o que tem de diferente no trabalho, né? Não que o resultado do IDEB fosse da minha turma, mas como eu era professora da alfabetização, eles estavam perguntando de mim.
E aí eu falei, eu faço várias coisas, eu leio livros, eu faço atividades elaboradas e tal. Eu fui dizendo, elencando todos os assuntos, tudo que eu fazia dentro da sala de aula. E assim também fizeram os professores de outros estados. E eu fiquei chocada quando saiu o resultado desse jornal, e eu guardo até hoje, e me dá uma revolta. A professora Rose, ela lembra dessa pergunta sobre o método. Eu fiquei tão revoltada, gente, que eu chorei de ódio. Por isso que eu não vou falar o nome desse jornal e nem dessa universidade. Mas assim, eu chorei de ódio porque naquele momento, a forma como perguntaram não foi muito explícita, mas isso também serviu de lição enquanto alfabetizadora. Quando saiu o jornal, que eu guardo até hoje, saiu assim, a manchete, né? Saiu assim: professores alfabetizam, mas quando perguntam qual é o método, eles não sabem a diferença de método para metodologia. Eu fiquei com ódio desse jornal. E eu fui ler, e aí eles diziam assim: especialistas afirmam que os professores têm sucesso na alfabetização, mas eles não sabem a diferença de método e metodologia. E aí eu fui entender, e comecei a me perguntar, mas peraí, eles perguntaram o que eu fazia dentro da sala de aula. Na primeira vez eles perguntaram qual é o método que vocês usam, mas isso não estava nem claro na minha cabeça ainda. Por que eu estou trazendo isso? Porque desde 2013, quando saiu esse jornal, eu fiquei encucada com esse negócio na minha cabeça e de raiva desse jornal por não esclarecer, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado. Para a gente saber, enquanto pedagogo, enquanto professor de anos iniciais, que método que a gente trabalha. E aí eu fui buscar a teoria que eu já tinha visto na universidade, mas que passou por um lado e saiu pelo outro, né? E aí eu fui saber, peraí, o que são os métodos de alfabetização? Eles estão querendo saber qual método, se é método sintético, se é método analítico. Agora eu vou peraí, que agora eu vou reforçar aqui. E aí eu fui saber, não, eu não trabalho tal método, eu trabalho dentro desse aqui. E aí que eu fui entender a importância de você saber qual é a linha que você está seguindo, né? Qual é o método que você está seguindo. Por quê? Porque se você faz atividades aleatórias na alfabetização e alguém te questiona qual é o método, você nem vai saber. Eu trabalho de tudo um pouco, mas esse de tudo um pouco uma hora pode te enrolar. Eu até fiz um post há um tempo atrás que tinha muito a ver com isso que ficou na minha cabeça desse jornal. Que eu botei a respeito do método, né? Alfabetizar uma criança é como fazer um bolo sem receita. Uma hora você pode ter sucesso e na outra hora pode ser que não dê certo, né? Então fazer um bolo sem receita, minha mãe sabe fazer muitos bolos e dá certo dela sempre. Mas o meu, às vezes pode dar e às vezes pode não dar certo. Daí a importância de você saber o método. Você tem uma receitinha ali, claro que não vai ser uma receitinha pronta, mas você vai saber no que você está mexendo. Não é que quando a gente faz um bolo, a gente não fica preso. Eu só faço bolo de fubá. Não, você tem que saber o bolo de fubá, o bolo de laranja, o bolo de chocolate e outros bolos. Dentre esses bolos, você pode ter um de sua preferência. Mas eu prefiro sempre fazer o bolo de maracujá. Mas os outros, embora eu não goste ou não acerte, mas eu tenho que saber como é que é. É um exemplo assim, né? Mas para mim, na minha cabeça, isso serve. Então, foi que eu defini quais métodos que eu estava usando. Então, também já fiz um post sobre os métodos, né? O sintético, só falando rápido. O sintético é aquele mais simples que você pode fazer pelo método alfabético, ensinar letra a letra. O silábico você partir do ensino da sílaba e o fônico, que também você ensina letra a letra, mas os sons das letras, né? O analítico já é aquele que tem análises, que é quando você trabalha por uma palavra, você vai fazer a análise daquela palavra e depois você vai fazer o estudo dessa palavra. Também analítico tem o método global, que ele é analítico, também parte da análise de um texto até chegar nas partículas menores. Desses, quais foram os que eu utilizei e quais que deram certo, né? Eu usava inicialmente o método silábico e um pouco de todos, como eu disse a vocês. Eu misturava tudo. O que me dessem de atividade eu aplicava para os alunos. Mas depois eu percebi
que o método silábico, a minha primeira turma de alfabetização, 2013, falou muito, né? Não sei nem quanto tempo eu já tô falando. A minha primeira turma de alfabetização, eu demorei o ano inteiro para eles serem alfabetizados. Foram alfabetizados? Foram, porque não é possível, né? Tempo integral. Eu tinha que dar meu sangue e meu suor para aquelas crianças saírem alfabetizadas. Demorei um ano todinho, então a gente começa... É sério, por que um professor não alfabetiza tão rápido? Porque os 4 primeiros meses, para mim, a minha experiência, os 4 primeiros meses, a gente gasta tentando fazer a criança sentar. É uma coisa assim que a gente vai ensinar limites para essa criança. Eu não sei se algum professor aí concorda comigo. A gente gasta muito tempo botando limites para a criança, ensinando a criança a sentar, ensinando a criança a respeitar, diminuindo o egocentrismo da criança, ensinando ela a compartilhar as coisas. Então, a gente perde muito tempo fazendo uma educação enquanto a gente precisava fazer mesmo a escolarização. A tia Ellen diz aqui que na fonoaudiologia trabalhamos muito com o fônico, os sons dos fonemas. Na fonoterapia também, né, tia Ellen? A gente demanda muito tempo na parte da disciplina e o nosso trabalho só pode ser realizado depois dessa fase. E assim também é na alfabetização. Então a gente trabalha primeiro o comportamento para depois a gente partir para o ensino. E assim, vamos dizer que fevereiro, março, abril e maio. A gente está ali ensinando, fazendo atividade, mas os alunos não se comportam, não sentam, não tem limites. Tem pais que enfrentam os professores e fica muito difícil essa questão. Depois que passa maio, aí a gente consegue pegar assim um eixo, né? E os alunos já respeitam, já sentam, é uma coisa mais linda a sala de aula. Você já deixa no seu ritmo. E aí as coisas andam muito depressa. Aí vem a quebra da metade do ano, que são as férias, né? Aquele recesso. Aquele recesso... Aquele recesso que quebra as nossas pernas de certa forma, porque quando a gente está começando a desenvolver um trabalho, tem que parar. E aí as crianças vêm todas agitadas de novo depois de uma semana, 15 dias. Mas é um direito delas, né? E assim, de junho até novembro é como o pular das pipocas, né? Os alunos vão despertando e é tudo muito rápido. E essa é a parte bacana de ser professor de alfabetização, porque quando eles começam a despertar, que diz assim, é o estalo, né? Não sei, quem é professor já ouviu essa palavra certamente. E o que é o estalo? É quando a criança ela tá ali todo dia na sala de aula. E realmente é um estalo, porque pode acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto. E você tá ali ensinando, mas você usou uma estratégia que a criança diz assim, eu entendi agora, professora. E isso é muito bacana, gente. Isso é muito gratificante a gente ver quando o aluno começa a despertar, que ele entende o que tanto a gente está falando desde o início do ano. Eu botei aqui... Então, no início, eu trabalhava no método silábico, demorei o ano inteiro no método silábico. Por quê? Porque a gente ensina a família do B, Bá, Bebe, Babu. Aí, depois de uma semana, família do C. Quando a gente chega lá pela metade, a criança já não lembra mais da família do B. Então, para mim, esse método funciona? Funciona. Claro que funciona. Eu até ouvi uma especialista aí, grande especialista, que é seguida aos montes, e ela diz assim, não desmerecendo o trabalho dela, Deus o livre, quem sou eu na fila do pão, né? Ela diz assim, que B com A não faz Bá. Como assim, né? Faz Bá sim, mas eu entendo a proposta dela, que esse método, ele não funciona para todo mundo. E esse método funcionou pra gente lá. Quem estudou a cartilha lá, aquelas cartilhas, nós aprendemos, grande parte de nós, aprendeu pelo método silábico. Você aprende as sílabas, dá certo sim. Mas tinha muita reprovação também naquele tempo lá. Por quê? Porque nem todas as crianças desenvolvem essa capacidade de compreender o que é essa junção de sílabas e demanda muita memorização de sílabas. Imagina memorizar a família de 26 letras, né? Então, para mim, funciona. O silábico funciona. O alfabético funciona? Claro que funciona. Por quê? O alfabético é quando você ensina letra a letra do alfabeto.
para mim, enquanto alfabetizadora, lembrando, né, é um relato de experiência, não é uma fórmula, não é que vá funcionar com todo mundo, mas para mim o alfabético funciona? Funciona, porque eu não vejo outra saída da criança aprender se ela não souber o alfabeto. Gente, é o mínimo possível, é o mínimo. Então, assim, quem está buscando estratégia de ensinar o seu filho ou ensinar uma criança, para mim, o ponto inicial, a criança tem que saber o alfabeto. Ela aprendeu o alfabeto, vai embora. Ela vai embora, não tem mais nada que impeça. Então, eu acho fantástico quem trabalha pelo método do global, que parte do texto e a criança ainda não conhece nenhuma letra. Mas eu fico pensando assim, eu nunca trabalhei do global para as partículas menores. Isso aí é um fato. Mas assim, para mim, a criança, passo principal, ensinar o alfabeto. E como que aprende o alfabeto? Pela decoreba? Também aprende, ué. Decorar também é uma forma de aprender, mas as crianças gostam muito de músicas infantis. E para isso a gente conta com a tecnologia. Quem é contra a tecnologia, aí entra numa discussão que a gente nem vai se desdobrar aqui, né? Mas nesse sentido a tecnologia nos ajuda. Tecnologia que eu digo as mídias, né? A criança aprende muito as musiquinhas do alfabeto, isso ajuda ela a fixar cada letrinha. Então, criança que não sabe ainda as letras, começa a ensinar essas letras, canta a música mesmo, mas não é só cantar a música, porque ela vai aprender a música. É ela ver e falar, né? Ela saber reconhecer quando ela vê. E o método fônico, o que eu tenho a dizer do método fônico? O método fônico, para mim, é o primeiro, é o essencial e é o mais fantástico. Por quê? Não que você vai trabalhar o método fônico a alfabetização inteira com a criança. Mas o fônico, gente, qual é o detalhe do fônico? Você ensina a criança a ouvir o que ela está falando. Então ela vai começar a fazer reflexões daquilo que ela fala. Então é diferente de eu mostrar para ela muito rápido assim 3 objetos que não são de conhecimento dela. Então eu mostro um exemplo aqui em casa, né? A gente mostrou para ela uma dobradiça. Olha, minha filha, isso aqui é uma dobradiça. Isso aqui é um ventilador e isso daqui é uma highlight, vamos dizer assim. Daqui a umas 2 horas, se eu perguntar para ela o nome do primeiro objeto, ela não vai saber. Então, por quê? Porque não tem significado para ela. O que é uma dobradiça? É diferente de eu ensinar o significado, né? Ensinar um som, ensinar algo que ela fixe e que ela toda vez lembre disso. Então é assim que o método fônico funciona. Então quando eu ensino os sons das letras e eu faço essa daqui é a letra B, B, olha só como faz o barulho do B. Então para eu fazer o B eu faço assim com a boca, ó, B. Então aí eu mostro as figuras, né? Então bola, eu tenho aqui bola e eu tenho cola. Qual que faz o barulhinho do B? O B é assim, B. Escuta só, bola, cola, qual é o que parece mais com a letra B? Então você está fazendo a criança refletir. E no campo da pedagogia que a gente tanto fala, a gente fala muito. Alguém pode me dar aí quantos minutos a gente já está aqui? Não, passo mais de 1 hora. No campo da pedagogia, a gente fala muito da consciência fonológica. Eu não consigo visualizar outra forma de ensinar essa consciência fonológica senão pelo método fônico. Porque a gente está falando de ouvir sons, gente. Então, para mim, é o básico. Aí, olha só, o alfabético funciona? Funciona, mas se eu uso o fônico, eu não vou, de certa forma, estar trabalhando o alfabético, só que com mais significado. Então, olha só, e outra questão do fônico também, que ele ajuda no início. Quando a criança aprende as letras e ela já aprende a relacionar esses sons, já faz essas reflexões, porque a consciência fonológica ela não inicia na escola, ela não inicia quando a criança está fazendo a alfabetização. Ela inicia muito antes. Obrigada, Cris. Ela inicia muito antes. Então, por isso que você tem que ensinar para a criança. Faz barulhos. São atividades simples. Faz barulho. Pede para a criança fechar os olhos. Você estala os dedos. De onde está vindo o barulho? Então, a criança tem que identificar.
Qual é o barulho? O barulho do sapo. Então você vai mostrando diversos sons para a criança e isso já está mexendo na aprendizagem dela, na consciência fonológica. Então, ensinar de onde vêm os sons, qual é a diferença do som de um animal para o outro, e depois a gente parte para os sons das letras, e depois, olha só, se eu já sei que o B ele faz um sonzinho diferente, há aqueles que dizem, né, que o B não tem som, as consoantes não tem som, mas na cabeça da criança ela não vai entender isso nunca. Eu tô falando aqui, comecei a pensar como criança. Se você disser para uma criança que o B não tem som, o C não tem som, isso não tem significado nenhum para ela. Mas se você disser o B, ele tem som de B, tem adulto da linguística que vai dizer, não, o B não tem som. Mas para criança tem sim, e é isso. Ensina os sons das letras aí, quem quiser seguir por esse caminho, ensinar os sons das letras são essenciais. Por quê? Porque quando você chegar na parte das sílabas, ela já aprendeu todo o alfabeto. Quando ela aprender todo o alfabeto e identificar todas as letras, você vai partir para as sílabas. Mas como? Ensinando que se o som do B é B e o som do A é A, então eu vou fazer BA, entendeu? Então é mais ou menos assim, você vai ensinando pouco a pouco essa consciência fonológica, estimulando de forma lúdica, como a tia Ellen tá botando aí, ensinando por onomatopeia, som dos animais. Então, tudo isso vão ajudar nessa consciência fonológica. Então, para mim, o fônico é o top dos tops para o início. Por quê? Porque para mim ele já engloba o alfabético e também ele vai dar início ao silábico. Ele funciona muito rápido. A minha primeira turma de alfabetização demorei 1 ano, usando o método fônico como início, né, da outra turma. Usei o fônico, na outra turma já iniciei com fônico. Em 4 meses, as crianças estavam lendo sílabas. Em 4 meses, gente. 4 meses que eu digo assim, de fevereiro, naquele período que elas estavam aprendendo a sentar, até meados do ano, as crianças já estavam lendo sílabas. Aí, o que a gente tem? É teoria e prática. Eu testei, bora ver, vamos ver no que vai dar. E aí eu já sabia qual método que eu estava usando. Eu não estava mais fazendo um trabalho aleatório. Só que, onde é que para o fônico na minha concepção? O fônico, ele para quando a criança já estabelece noções de sílaba. Por quê? Porque o fônico, ele não faz análise da palavra. Então, eu também sou contrária a ensinar obó e baba, né? Porque, assim, realmente, se a criança começa a questionar na alfabetização, mas por que o boi baba, professora? Que não faz sentido. Ah, babá é boa. Até que essas ainda fazem sentido, mas tem cada frase que não tem. Gente, a cuíca do cacá caiu. Fica até difícil de a gente estabelecer um diálogo com o aluno quando a gente entra nessas frases, né? Então, nesse sentido, o fônico já não atende mais. E por ele não atender, porque as crianças precisam fazer desde o início essas análises, né? Essas interpretações de texto. Então, por que não começar? Começa com o fônico, mas do fônico você já inicia algumas análises, né? É possível? É. Você ensina o som de B, que é uma bola, que é a letra inicial de bola. Para que serve a bola? Vamos pensar aqui, você gosta de jogar bola e você começa a fazer uma análise com a criança. Nada impede de que esse trabalho seja feito. O método global é aquele do texto, trabalha o texto, memoriza todo esse texto e vem até período, deixa eu ver aqui, até período silábica. Isso mesmo, Gina Ronda. Eu não peguei aqui, acho que eu perdi uma parte e não peguei muito bem o que você estava falando. Desculpa, peço desculpa. Esse negócio de lives não é muito, ainda estou aprendente, né? E o método global, que tem uma colega que eu admiro muito, ela disse, eu parto do todo para as partes menores. Então, o global, a criança decora aquele texto inteiro e depois você vai trabalhando as frases, as correspondências, e aí você vem do todo para as partes, como a Daniela está falando aí. Funciona? Funciona também. Todos os métodos funcionam. Mas aí vem a terceira turma, a turma 3.
eu usei o fônico, beleza, mas aí a gente começa a perceber que todas as turmas têm a questão da heterogeneidade, né? São alunos diversos, de 30 alunos numa sala de aula, digamos assim, 10 estão muito bem, já estão na fase alfabética, mas outros ainda estão na fase pré-silábica e tem essas diferenças. Então, como que o professor trabalha com uma turma tão diversa, né? É até assim, quando a gente não sabe, como no início eu não sabia, eu ficava desesperada para dar atenção para um, para outro, e isso me deixava assim muito frustrada e cansada ao final do dia. E aí, eu até fiz um post sobre o método sociolinguístico. O método sociolinguístico, ele é bem mais recente, né? Ele é um método que quase não é conhecido ainda. Ele não tem ainda, né? É o meu ponto de vista, ainda não tem tanta formalidade quanto os métodos sintéticos e analíticos estão conhecidos, mas ele é um método que funciona. O que é um método sociolinguístico? Ele é de uma professora brasileira mesmo. Se eu não me engano, ele é de 2006, que ela escreveu, fez a pesquisa dela, é a doutora Onaide, eu acho, esqueci o nome dela agora. Mas pesquisem aí, método sociolinguístico. E o que é um método sociolinguístico? O método sociolinguístico, ele vem um pouco do que foi o método da palavração, que muitos dizem que é o método do Paulo Freire, mas ele é voltado para a criança. Só que ele não é só a palavração pela palavração, ele tem também a análise, ele tem a descodificação, envolve vários outros objetos. E por que o método, para mim, eu gosto muito do fônico, gosto muito dos outros métodos, mas para mim, o método sociolinguístico, ele atende uma turma diversa. Por quê? Porque ele parte dessa palavra geradora. Dessa palavra geradora eu consigo formar um diálogo com a criança. Depois eu vou distribuindo as sílabas dessa palavra geradora. Então, digamos assim, eu faço escola. Então, escola, eu separo as sílabas e mostro para a criança cada sílaba. Dessas sílabas, eu vou pegar só a família do ES, que é de escola, né? Então, eu faço ES, AS, IS, OS, US. Eu até deixei um post lá sobre isso. Não precisa, no método sociolinguístico, não precisa você seguir a ordem do Bá, Bebe, Bobu. Então, você bota na ordem aleatória mesmo. Então, eu faço a família do ES, depois eu faço a família do có e depois eu faço a família do lá. E vou ensinando para a criança cada sílaba dessa. Depois que eu faço a análise, e o método sociolinguístico ele é legal porque ele entende que não existem sílabas complexas. Então, quando eu faço a família do có, da palavra escola, eu faço có, cu, que, já usando o que, o é, entendeu? Eu faço có, cu, que, cá, que. Então, usando mesmo, se o que é com que, o é, eu já mostro para a criança. A criança vai fixar de primeiro? Não, ela não vai fixar. Mas o bacana do método sociolinguístico é que eu vou fazendo, eu destrincho, vamos dizer assim, essas sílabas todas, mostro para a criança e sempre finalizo com as vogais, toda vez. E, se não me engano, eu sempre inicia com o alfabeto. Então, no quadro você bota o alfabeto, bota a palavra geradora, distribui as sílabas da palavra geradora e no final finaliza com as vogais. A turma, por ser diversa, ela vai... aqueles que não conhecem as vogais, eu posso dizer, agora eu quero que vocês circulem as vogais no quadro. Então, aquele aluninho que só sabe as vogais, ele vai lá e circula as vogais. Aí, aquele outro aluno que está mais avançado, circula ali a família do C. Qual é a família do C? Mostra para a professora. Então, esse aluno que está um pouquinho mais avançado, ele vai e ele consegue fazer o estudo dessas sílabas. Já aquele aluno que está anos-luz lá na frente, que ele já até lê, eu posso pedir para ele formar novas palavras com aquelas sílabas, aquelas famílias silábicas que estão no quadro. Ele forma palavras novas e até frases. Então, olha só a riqueza desse método, que a meu ponto de vista é o que melhor funciona depois do fônico. Porque, primeiro, para mim, tem que ensinar o alfabeto. A criança tem que saber o alfabeto. Depois disso,
entro com o método sociolinguístico. Para mim, essa estratégia, em 4 meses, as minhas turmas foram alfabetizadas. Eu não estou falando isso da boca para fora, não tenho que defender especialista nenhum, não tenho que defender teoria nenhuma. É uma questão mesmo do que funciona, o que funcionou comigo. De repente pode funcionar com outra pessoa. E vejam só, o bacana, né, Renata? Obrigada. O bacana de você poder trabalhar com escola, com turmas diversas. Então, para finalizar isso, ponto positivo da alfabetização. As crianças são mais atenciosas, elas compreendem bem o que você fala quando você fala de maneira clara, eles são mais abertos ao aprendizado do que alunos maiores, e quando eles aprendem, isso é gratificante. Pontos negativos eu botei aqui a questão da indisciplina. Eu até chego a refletir um pouco sobre a indisciplina, porque quando eu não era mãe, eu achava que a indisciplina era uma coisa que vinha só mesmo da família. Mas não, a questão da indisciplina também, por mais que os pais tentem, às vezes, disciplinar os filhos, né, a terem comportamentos padrões, às vezes a criança, ela é do jeito que ela é e ponto. Então, a minha filha estava com uns ataques de histerismo essa semana, né? Era uma fase que já passou ainda bem. Então, assim, eu fico preocupada, como que seria se uma criança estivesse gritando lá na sala de aula, como minha filha estava fazendo essa semana? Se eu não fosse mãe, eu não entenderia. Eu ia dizer assim, chama o pai porque essa criança está demais. Então, a questão da indisciplina, às vezes a gente quer impor um comportamento para a criança que ela não tem essa capacidade, porque ela é uma criança. Mas tem outros que são indisciplinados realmente, que faltam limites. Esse é um ponto negativo. Apoio dos familiares, nem sempre a gente tem, né? Questões sociais também, quem é de escola pública sabe que a gente ouve muitos relatos que machucam o nosso coração, mas o nosso trabalho lá é tentar ajudar o aluno em todas as dimensões, mas principalmente fazer a escolarização. E também um ponto negativo é que são muitos componentes para o pedagogo ensinar, então ele tem que dar conta de português, história, geografia, ciências, ensino religioso e tudo mais quanto for necessário. E é muito difícil trabalhar tempos de aula com a criança. Imagina, a criança de alfabetização, você começa, agora a gente vai falar sobre o corpo humano, aí toca campo. Não, agora guarda o caderno, a gente vai falar sobre o geográfico, sobre os tipos de casa. Olha só que é muito ruim isso. No meu ponto de vista, isso é muito difícil, mas tem um jeito de a gente dar aquele jeitinho brasileiro de fazer um bloquinho, né? Hoje só ciências, história, nesse dia, no outro dia só língua portuguesa e matemática. Então a gente vai dando um jeito. E também a questão de não ter auxiliar e você ter que resolver os conflitos sozinhos. Esse é o ponto negativo, né? Só para finalizar, eu sempre iniciava a aula com a leitura de um livro. Se fosse um livro curto, normalmente eu escolhia um livro curto. Eu fazia os alunos se interessarem pelo livro, então eu mostrava a capa e tudo, e dizia, tem uma história aqui muito interessante, muito bacana, e quem quiser depois emprestar esse livro, pode ir na biblioteca e tem que trazer o livro inteiro e tal. E eu li aquele livro com toda a entonação e as crianças ficavam encantadas. E quando eu deixava o livro, eu mostrava para eles de longe as imagens e guardava aquele livro depois. Eles ficavam muito curiosos e depois iam atrás daquele livro. E era uma briga para quem emprestava o livro. Então, até nessa questão é muito importante a gente incentivar e motivar sem que eles percebam que a gente está fazendo isso. A questão do currículo, que a gente tem que estar muito ligado no que a BNCC está trazendo. Então, se são habilidades, currículo comum que tem que ser... Obrigada, Renata, isso me enche de gratidão, amando ali a live. A BNCC, se ela diz que os conteúdos são aqueles e que aquela criança daquela idade tem que aprender determinado assunto, a gente não tem como fugir, porque é direito de aprendizagem. Então, se é direito, a gente tem que deixar a criança cumprir esses direitos, né? Sobre o primeiro dia de aula, importante, né? Preparar uma acolhida legal, conhecer o ambiente primeiro, pensar na jornada pedagógica antes da jornada pedagógica iniciar, porque não dá para fazer nada na jornada pedagógica. Se estiver mentindo, alguém diz aí, mentira. E preparar a semana diagnóstica, os tipos de diagnóstico. O que é um diagnóstico? Eu faço como se fosse um portfólio, né? Fazia. Então, eu levo algumas atividades
Não precisa ser atividade, pode ser até um papel, gente, um papel em branco. Você pede para o aluno escrever o nome dele e você pede para ele escrever uma palavra. Ou então você dá aquele autoditado, né? Com as figuras. Você pede para o aluno escrever do jeito que ele acha que escreve. Depois você guarda isso, não vai corrigir o aluno, não vai corrigir na frente dele, não vai agitar. Guarda isso como registro. Daqui a 2 meses, você trabalha com o aluno e tudo, daqui a 2 meses você repete a atividade, né? Pode ser a mesma atividade ou pode ser algo muito parecido. Você de novo pede para o aluno, isso é minha forma de fazer, né? Um dos meus diagnósticos. Você pede para o aluno de novo escrever o nome dele e você pede para ele escrever o nome dessas figuras. 2 meses depois, você repete a atividade, mas já com um pouquinho de mais dificuldade, que não é possível que em 4 meses ele não tenha aprendido alguma coisa diferente, né? E aí você aumenta um pouquinho o nível e você repete isso pelos 4 bimestres. No final, você acrescenta um quadrinho com uma figura para ele desenvolver um pequeno texto. Quando você compara isso, é muito legal. Eu fico devendo para vocês, eu vou fazer um post só com o tipo de diagnóstico que eu fiz e que eu acompanhei. Antes eu não fazia esse diagnóstico e eu não tinha como comparar, eu nem lembrava. No final do ano a gente não lembra como que o aluno entrou, como que o aluno está. E aí com esse diagnóstico de 2 em 2 meses, eu consigo ver, aqui ele nem sabia ainda o que era letra, mas aqui ele já sabe, aqui, olha como ele já faz letra cursiva. Então isso é fantástico, gente, não percam o diagnóstico inicial dos alunos. Esse é um dos tipos do diagnóstico e portfólio para você mostrar assim, o aluno não aprendeu nada, aprendeu sim, olha aqui, ó, olha como ele entrou e olha como ele está saindo. Então, meus amores, eu terminei, cumpri aqui minha missão de fazer esse relato, não é fácil, eu fico quase tendo uma parada cardíaca antes de começar o vídeo, mas assim, é muito gratificante poder falar com quem se interessa pelo assunto e a gente está aqui para compartilhar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A Daniela falou que trabalhar com temas geradores é uma boa opção de divisão dos componentes, sim. E a gente vai ter que fazer novos ajustes com a BNCC e com os referenciais curriculares, né, Dani? A gente fala na educação infantil dos campos de experiência e já no ensino fundamental a gente tem aí os... Ai, meu Deus, vai dar o branco agora. Os temas transversais também, né, que são muito importantes. Deixa eu ver. Então, gente, é isso. Esse foi o relato. Agradeço de coração quem esteve presente. Não estamos aqui para dar fórmulas, nem para dizer que somos melhores uns do que os outros, né? Nós estamos aqui de igual para igual. Não é um mestrado que faz uma pessoa melhor. E sim, é a questão de ser humano mesmo, que transforma essa pessoa, que mostra a questão do caráter, quem essa pessoa é. Então, eu sou muito simples. Se vocês verem algum erro aí nos meus posts, desconsiderem, né? Nem sempre eu vou saber de tudo. Às vezes o Google até ajuda, mas não dá tempo. Rose, professora Roberta, Cristiane, todos, muito obrigada. Tchau, um grande abraço. Obrigada, Tia Ellen, também sou super fã. Gina, obrigada também. Eu vou dar uma olhadinha na sua página. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão encorajando, tá? Isso diminui muito a ansiedade de a gente ficar trancado dentro de casa. Já aguardamos a próxima live. Nas próximas eu vou tentar fazer, já deixo aqui um convite para a Tia Ellen, para a gente falar um pouco mais sobre o trabalho multidisciplinar, né? A Tia Ellen, ela é fonoaudióloga e ela trabalha com autistas. Eu já lanço aqui o convite, porque ela não vai ter para onde correr, nem vai ter como me dizer não. Tá bom, Tia Ellen? Assim também como os outros professores, quem tiver alguma contribuição que queira falar, né? Que queira fazer uma live, também a gente está à disposição. Um grande abraço e tchau!